Direção defensiva. O motorista que só age em seu próprio benefício é defensivo e precavido. Cara, ele, olha só age em seu próprio benefício. Defensivo? Eu penso que não, porque a direção defensiva recomenda que a gente, às vezes, abra a mão do próprio direito, da própria razão, para evitar um acidente, para manter a boa ordem no trânsito. Não vou nisso aqui, não. Vou eliminar. Se ele só age em seu próprio benefício, ele é egoísta? Sim, egoísta, só pensa nele. Isso é perigoso? É, certamente vai ser essa a resposta. Ele é educado? Não, né, gente? Gente egoísta é educado. Ele é legalista? Pode ser que sim. Porque ele, às vezes, ele vê que ele está no direito dele, não quer abrir mão de jeito nenhum disso. Os outros que se virem, se avançou lá a minha vez de passar, ele avançou, eu sou legalista. Se o acidente acontecer, eu vou fazer ele pagar o conserto do meu carro. Esse é o cara legalista, é aquele que pensa em benefício próprio. Então aqui ele até é, apesar de que isso não é bom não, mas ele é. Agora educado ele não é, não tem como dizer que ele é. Ele é cauteloso e preventivo? Não parece, né, gente? Ele só pensa nele, ele não pensa na segurança geral do trânsito, não tem como ele ser preventivo nem cauteloso. A resposta é B de bola. Ele é egoísta, isso é perigoso. Processo de habilitação. São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Gente, os veículos são classificados de 3 formas. É o que eu chamo de TEC. 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 T de tração. É o que faz ele andar. Ele é de propulsão humana, é o ser humano que faz ele andar. Ele é de tração animal, é um animal que faz ele andar. Ele é automotor, é um motor que faz ele andar. Essa é a tração. O E é de espécie. Esse veículo pode ser de passageiro, então ele é da espécie passageiro. Ele pode ser de carga, então ele é da espécie carga. Ele pode ser de passageiro e carga, então ele é de espécie misto, tá vendo? Tem espécies diferentes. E tem também o categoria, que é o que a questão aqui está pedindo. Categoria. Então guardou isso, né? Todo veículo ele tem essa classificação TEC, que é tração, espécie e categoria. Nesse caso aqui está querendo saber, e a categoria, hein? Como é que é essa classificação pela categoria? Aí é a finalidade de uso desse veículo. O meu carro, ele é de categoria particular. O veículo da autoescola, onde você aprende a dirigir, ele é de categoria aprendizagem. O táxi, o ônibus, o caminhão, a carreta, é de categoria aluguel, que é para transportar pessoas e bens de forma remunerada. Não é? Você paga o ônibus para te transportar, você paga o táxi para te transportar. Tem mais, o veículo da prefeitura, do estado, a categoria dele é oficial, é veículo oficial. E a gente consegue identificar essas categorias pela cor da placa, na verdade, cor dos caracteres, né? Porque antigamente a cor da placa mudava, agora nesse novo padrão Mercosul ela não muda. Toda a placa vai ser branca, o que vai mudar vai ser a cor dos caracteres, né? Então vamos lá. Aqui na letra A está falando do oficial, beleza. Oficial é o veículo que pertence ao estado, ao município. É um tipo de categoria de veículo. Agora, automotor não. Automotor está relacionado à tração, que é o que faz ele andar. A aprendizagem é um tipo de categoria de veículo. Agora, de carga não. Carga é quanto à espécie. Particular é um tipo de categoria de veículo, é o meu, de uso próprio. Aluguel também é um tipo de categoria de veículo. É o ônibus, o táxi, a carreta, não é? Então achei a resposta, ó, letra C. E por que não é a letra D? Porque a letra D não tem nada aqui que fala de categoria, só fala de espécie, ó, carga e passageiro, tanto um quanto o outro, estão relacionados à espécie. É muito importante você aprender isso, tá? Se você ainda não conseguiu fazer essa classificação aí
durante o curso, aprenda. Vai lá nessa aula, assista com mais detalhes, porque isso aqui cai direto em prova. Questão sobre direção defensiva, e ela diz o seguinte: o condutor deve se concentrar no ato de dirigir buscando alguma coisa, exceto... Aí quando aparece o exceto, a galera chora. Macete para você responder questão com exceto. Elimina o exceto, tampa com o dedo assim, se você estiver fazendo a prova no computador, tampa com o dedo. E acrescente um não na pergunta. Pronto, agora a gente vai ler de novo, sem o exceto, porém com o não. Bora ver? O condutor não deve, que aqui fala que o condutor deve, né? Então o condutor não deve, o não aqui nesse caso vai ser acrescentado aqui, né? Antes do deve. Deixa eu riscar aqui, ó. O condutor não deve se concentrar no ato de dirigir buscando ficar atento à movimentação de pedestres. Isso ele tem que ficar. Em especial nas áreas de aglomeração, como escolas, parques e áreas de lazer. Então aqui sim. Eu estou procurando qual que não deve. Não. Observar a movimentação dos veículos ao seu redor, na frente, nas laterais, na traseira? Sim. Eu estou procurando qual que ele não deve. Utilizar o telefone celular por meio do Viva Voz? Você já sabe que usar o celular enquanto dirige é errado, é infração de trânsito. Mas aí você pensa assim, eu ponho no Viva Voz, deixo lá em cima do banco e vou dirigindo aqui conversando. Não pode. É infração de trânsito, mesmo no Viva Voz, tá? E a direção defensiva condena esse tipo de postura. Então você não deve fazer isso. Quando você está conversando ao telefone celular, você não está concentrado no ato de dirigir, você está concentrado na sua conversa. Achei qual que eu não devo. Essa aqui, letra C. E a última, olha, olhar frequentemente os espelhos retrovisores. Lindo, o tempo todo eu tenho que estar olhando os retrovisores mesmo para saber como é que o trânsito está ao meu redor. Então aquela que eu não devo é a letra C. E você já aprendeu aqui o macete, quando tiver o exceto, você elimina o exceto e acrescenta um não na pergunta. Aí fica fácil de responder. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre meio ambiente. Não colaboramos para a melhoria do meio ambiente quando fazemos as revisões e manutenções recomendadas pelo fabricante. Bom, se eu faço as revisões e manutenções, mantenho o veículo em dia, ele vai funcionar perfeitamente e não vai poluir o meio ambiente. Então, desta forma, eu estou colaborando. E aqui a questão que é aquela que não colabora. Então, essa aqui já elimino. Não colaboramos quando evitamos imobilizações prolongadas com o motor funcionando. Veja bem. Imobilizações prolongadas é quando você fica por um tempo mais do que o normal. Você parou no semáforo, 30 segundos, 1 minuto. Se você quiser desligar, colabora. Mas não chega a ser uma necessidade. Estou falando de imobilizações prolongadas. Imobilizou, está esperando alguém descer ou ir numa loja e ficou ali 5 minutos, 10 minutos, com o motor funcionando, às vezes por causa do ar-condicionado, porque está fazendo muito calor. E aí, quando você mantém esse motor funcionando, está queimando combustível. Se está queimando combustível, está poluindo. E aqui a alternativa está dizendo, se a gente evita isso, manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, evitamos imobilizações, aí você está colaborando. E a questão aqui é aquela que não colabora. Se você evita manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, você colabora. E a questão que é aquela que não colabora, então eu posso eliminar aqui a letra B. Quando não atiramos pontas de cigarro, bom, se eu não atiro ponta de cigarro, lata e outros lixos na via ou em suas margens, eu colaboro. A questão que é aquela que não colabora. Essa aqui colabora, então vou eliminar. Quando usamos sempre combustíveis com aditivos. Olha, o combustível aditivado, ele pode representar uma melhoria para o funcionamento do veículo. Há controvérsias, tá? Não vou entrar no mérito aqui não. Mas pelo menos é isso que a indústria de combustíveis prega, né? Usa o combustível aditivado, que vai apresentar uma melhoria para o funcionamento e durabilidade dos componentes do seu veículo. Apesar das controvérsias, isso aqui não representa melhoria para o meio ambiente. Não representa. Então essa é a resposta. E aqui ainda dá para usar o macete que eu sempre ensino, né? Tá vendo essa palavra sempre? Sempre é uma C
CB. O que é CB? Casca de banana. Eu ensino que quando cai uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance desta ser a resposta. Ou, nesse caso aqui, dessa ser errada, aliás, né? Essa é errada. E como a questão que é errada, aquela que não colabora, nós achamos, é ela a resposta. Letra D de dado. Meio ambiente. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, poluição sonora, muito barulho. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema da seguinte forma: utilizando combustível especial. Bom, se existe um combustível especial, vocês acham que utilizando ele vai ajudar na emissão de ruído, ou seja, vai sair menos barulho lá pelo escapamento? Absolutamente não, né? Mantendo o silenciador em bom estado de funcionamento. Silenciador é um componente ali do sistema de escape do veículo que abafa os ruídos resultantes do funcionamento do motor. Se você mantém ele em bom estado de funcionamento, você está utilizando um meio aqui que ajuda a reduzir o problema da poluição sonora. Então, isso aqui serve como resposta. Instalando somente equipamentos originais, não falou nem que equipamentos, de qual parte, não tem nada a ver isso aqui, tá, gente? Muita gente pode usar ali um equipamento que não é genuíno, não é original, é um paralelo, mas é um paralelo bem aceito, que mantém o bom funcionamento do veículo. Sem contar que esse somente aqui é uma CB, casca de banana. Quem estuda comigo sabe que quando cai casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Colocando o volume das suas músicas em no máximo 80 decibéis. Veja bem, hoje em dia não existe mais esse índice determinado para o volume do som automotivo. Talvez você coloque ali em 70, 60 decibéis, que está até abaixo disso, e está perturbando quem está na via pública ali. O volume do seu som está sendo audível do lado de fora do carro. É isso que não pode. Hoje o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta que o volume do som do seu carro tem que ser audível por você e quem está dentro do seu carro. Quem está fora dele, não. Então não é o índice 80 decibéis que vai dizer que está ok. É o fato de alguém estar ouvindo do lado de fora e estar perturbando ele. Agora mesmo eu estou gravando aqui uma videoaula, se passa um veículo aqui com som de 80 decibéis, vai perturbar aqui, vai atrapalhar o meu trabalho. Se você passa em frente a um hospital, pode prejudicar, assustar ali um cirurgião que está com bisturi na mão, ou em frente a um templo religioso, uma escola, onde espera-se silêncio, tá vendo? Então tem que ter o bom senso. Além de ser cumpridor da lei, tem que ter o bom senso de entender que a música do seu carro é para você ouvir. Se você gosta de ouvir música muito alta, não é dentro do seu carro que você vai conseguir fazer isso não, tá? Porque hoje em dia não é permitido nem usar mais o fone de ouvido, não dá. Então aqui está errada, a resposta mesmo é a letra B de bola. Dessa maneira você está ajudando a reduzir o problema da poluição sonora. Sinalização viária, indique o nome correto da placa R21. Essa placa aqui, que o símbolo tem dentro dela, não representa nada para a gente. O que é esse traço preto aí no meio? O que é isso? Já vou falar de cara que é para você não ter dúvida. O nome dessa sinalização é alfândega. O que é alfândega, professor? É um posto de fiscalização federal. Professor, então por que não é a letra C a resposta, sendo que isso aqui é um posto de fiscalização? Porque aqui está pedindo o nome correto. O nome correto dessa placa é alfândega. Aí se perguntar o que é alfândega, aí você vai responder, é um posto de fiscalização federal, encontrado nas fronteiras de um país com o outro. Isso é para observar ali mercadorias que entram e saem do país. E também nos aeroportos, lá tem esse controle de fiscalização alfandegária, para você pagar aquele impostozinho de mercadorias que você traz do exterior. B de bola, a resposta. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa R26. Essa placa aqui. Nome correto quer dizer que o Detran quer que você diga o significado exato dessa placa. Dá uma olhada para a placa e tente identificar o que ela significa. Você já decorou o significado de todas as placas? Bora ver então. Siga em frente, essa setinha apontando para frente. Sentido único, será que aqui só pode ir naquela direção? Siga reto ou mão única? Então bora lá.
Tem muita gente que iria nessa aqui, sentido único, mas na verdade a placa de sentido único, ela até tem a setinha, só que ela é no formato retangular e de cor amarela, tá? Então não é. Aqui é siga em frente. Essas placas com borda vermelha assim, são placas de regulamentação. Elas são placas imperativas. Elas estão proibindo ou obrigando alguma coisa. Como ela não tem aquele cortezinho, aquela tarja vermelha proibindo nada, a gente entende que ela está impondo alguma coisa, obrigando alguma coisa. Então olha o que ela diz, ó, siga em frente. Até tem uma outra aqui bem similar, que é siga reto. Agora pensa se tecnicamente esse siga reto ficaria legal. Não, né? A gente até entende que quer que você siga em frente, mas siga reto, não. Então a letra A é a resposta dessa questão. Questões sobre sinalização viária. A placa de advertência A44, essa placa aqui, significa o quê? Estou vendo aqui parece um coqueiro, né? Uma palmeira e bastante vento, porque as folhas dessa palmeira estão todas indo aqui para um lado só, para o lado que o vento está soprando. Isso aqui significa vento ou tempestade, pista litorânea, quer dizer, de litoral, onde venta muito, vento lateral ou cuidado, vento forte. Tem muita gente que vai nessa aqui, cuidado, vento forte, mas não é. O significado dessa placa é vento lateral. Preste atenção, porque às vezes o Detran pergunta o significado, igual apareceu aqui, mas ele pode não perguntar o significado, ele pode perguntar a aplicação. O que você, motorista, entende quando vê uma placa dessa? Aí já seria outro contexto, tá vendo? Entende que ele tem fortes correntes de ar que podem interferir na dirigibilidade do veículo. Você vê que pode balançar muito. Sendo um veículo mais alto, por exemplo, uma van, um ônibus é alto, mas é pesado, né? Então ele não sofre tanto, mas sofre também. Mas uma van é um veículo alto e leve. A recomendação é que você abra as janelas do veículo para que o vento passe pelo veículo e não interfira tanto na sua dirigibilidade. Obviamente, sob uma circunstância dessa, dirigir em velocidade mais baixa e tomando outros cuidados ali. Mas aqui só perguntou o significado, então, vento lateral. Essa é a resposta. Questão de mecânica. O sistema de... A gente não sabe qual, porque aqui ficou um intervalo para a gente preencher. Tem a função de... A gente não sabe qual. As peças móveis do motor, evitando alguma coisa prematuro, ou seja, antecipado, antes do previsto. Também ajuda no controle do calor gerado pela queima do combustível. Essa última parte aqui, ó, controle do calor gerado pela queima do combustível, tem um sistema que cuida disso, que é o sistema de arrefecimento. Ah, professor, então a resposta seria aqui, ó, arrefecimento, porque tem na letra B, não é. Porque quem controla o calor, quem tem a função prioritária, primária, é a função específica dele de controlar esse calor, é o sistema de arrefecimento. Mas veja que aqui a questão está falando, ó, também ajuda no controle do calor. O sistema de arrefecimento não ajuda, é ele o responsável por controlar o calor gerado. Agora, tem um outro sistema que ajuda o sistema de arrefecimento. Entendeu a sacada aí? Presta atenção nisso, tá? Para não confundir na hora da prova. Então, a gente já sabe que não é arrefecimento, porque arrefecimento, a função primária dele é essa. E tem um outro que ajuda. Quem que ajuda? Seria o sistema de ignição, o sistema de lubrificação ou o sistema de transmissão? A resposta é esse aqui, ó, sistema de lubrificação. E se você usar aqui, ó, você vai ver que tudo vai se encaixando e tem muito sentido. Quer ver? Eu vou até deixar marcadinha a resposta. Lubrificação, vai entrar aqui, ó. Lubrificação. Tem a função de lubrificar. Lubrificar. Aí, ó, as peças móveis do motorista, tem peças se movimentando ali dentro. E para evitar que elas se desgastem prematuramente, então evitando o desgaste prematuro. A função
primária, prioritária do sistema de lubrificação é essa, lubrificar as peças móveis, evitando o desgaste. Mas ele tem uma função secundária, que entra em segundo plano, que é isso aqui, ó, ajudar o sistema de arrefecimento no controle do calor gerado pela queima do combustível. Mini aula aí para você, assista esse vídeo pelo menos umas 3 vezes para você entender e não confundir mais isso. Questão de mecânica. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação, sim, porque elas vão movimentando ali, esfregando uma contra as outras, isso gera muito calor e gera desgaste. Então precisa lubrificar ali no meio para não gerar tanto calor e diminuir esse desgaste. Para quê? Para reduzir o desgaste e o aquecimento. Exatamente, o objetivo é reduzir o desgaste e ajudar o sistema de arrefecimento no controle do aquecimento. Essa aqui é a função primária do sistema de lubrificação e essa aqui é a função secundária, em segundo plano, do sistema de lubrificação. Letra D, a resposta. E aqui ó, é para o veículo funcionar facilmente pela manhã. Não é, inventaram isso, né? Colocaram aqui, ó. Engatar melhor as marchas. Aí seria a lubrificação da caixa de câmbio, da caixa de marchas, né? E não do motor. Não é mesmo? Então está fora também. E aumentar a potência? Absolutamente não. O sistema de lubrificação não tem essa função de aumentar a potência do veículo. Está fora também. Letra D de dado a resposta.